Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. E é sempre um prazer, gente, poder compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus. E nós queremos mais uma vez fazer um convite para que você seja um dos nossos divulgadores da Palavra de Deus, semeador da palavra. Coloque a palavra de Deus no coração das pessoas, compartilhe com o maior número de pessoas. Como também é importante para nós que você faça o seu comentário, faça também a sua pergunta como essa que recebemos. Se você não se inscreveu, se inscreva, acione lá o sininho de notificação para que você seja informado sobre as novas postagens. E a pergunta de hoje é: qual é a sua opinião sobre o movimento coach? Ainda bem que a pergunta é sobre a minha opinião. Gente, existem muitos movimentos que estão chegando e chegarão outros. Mas a verdade, o que significa coach? Em primeiro lugar, é importante a gente entender o significado da palavra coach. Coach nada mais é do que um facilitador. E é muito comum ouvirmos essa expressão e vermos esse trabalho coach nas empresas, facilitando, ajudando equipes, tanto na área econômica, financeira, como na área relacional, produtiva, porque o coach nada mais é do que um facilitador que se utiliza de técnicas, de princípios, de positivismo para trabalhar talentos, capacidade, trabalhar o ego, fazer com que as pessoas tenham entendimento, compreendam de que é possível, de que elas podem conseguir, de que o que aconteceu na vida delas é apenas um erro, de que ela não é culpada em si do seu fracasso, mas o culpado são os outros. O culpado foi o pai, a mãe, a família, o Estado, o país, enfim, a cultura. Há sempre um culpado por seus erros. O coach tem a ideia de trabalhar essa performance humana. Do ponto de vista humano, no âmbito natural, eu não vejo nada de errado nisso. De você se utilizar dessa técnica para poder facilitar as pessoas obterem sucesso no âmbito terreno. No entanto, a questão é, e no mundo cristão? Aí muda tudo. Quando eu penso no movimento coach e púlpito, então as coisas começam a ficar diferentes. Primeiro porque existe uma grande diferença entre um coach e um pregador. Porque o pregador, ele foi chamado em primeiro lugar para exaltar a graça de Deus, ou seja, sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, nada somos. E o coach, ele não exalta a graça de Deus, senão a performance humana. Uma outra coisa que o pregador, ele foi chamado para anunciar a palavra de Deus, aquilo que é preciso ouvir. Ele foi chamado para anunciar a palavra de arrependimento, de restauração, de mudança, de metanoia, de mudança de cabeça, de mudança de vida, de estilo de vida, de conversão. E o Espírito Santo como ajudador, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, levando os homens a compreenderem de que eles erraram e de que destituídos estão da glória de Deus e que sem Deus eles não chegarão a lugar algum, enquanto que o coach trabalha, exalta a performance humana, trabalha com as habilidades do ser humano, a capacidade do ser humano, levando as pessoas a crerem de que é possível, de que tudo é possível, de que elas são. O movimento coach é um movimento que veio para ir embora como tantos outros. No entanto, ele é perigoso porque ele usa a sua mensagem, que eu chamo de uma mensagem falsificada. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 2 e verso 17, está escrito lá que nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus.
Então, os coaches cristãos, se assim podemos dizer, usam algumas palavras leves, não têm uma linguagem precisa e direta, mas usam algumas palavras do Evangelho, como Deus ama, me ama, Deus tem o melhor para a sua vida e tem, Deus quer fazer o melhor pela sua casa e quer, mas, no entanto, não falam de que tudo isso, essas promessas de Deus, esse querer de Deus, que o propósito de Deus está relacionado a uma vida de obediência, de arrependimento, de confissão de pecados, de abandono da maldade. Não levam as pessoas a compreenderem que é preciso o entendimento de que sem Jesus nós somos absolutamente nada. O coach, ele trabalha essencialmente com o talento humano, com as habilidades humanas, ou seja, exalta o ser humano em detrimento da graça de Deus. Nesse sentido, para mim, é uma mensagem essencialmente diabólica. Quando Paulo escreve aos Efésios dizendo que o ministério foi constituído para a edificação da igreja, quando a Bíblia fala sobre os 5 ministérios, logo eu entendo que o coach não tem essa visão da edificação da igreja, levando a igreja a compreender de que sem a graça de Deus nós não somos nada. O coach não trabalha a ideia de que sem arrependimento nós não chegaremos à conquista. O coach não trabalha a ideia de que não necessariamente você precisa ter, possuir para ser feliz. Trabalho exatamente ao contrário, a ênfase da conquista, do ter, do possuir. E a Bíblia Sagrada começa, inclusive no Sermão do Monte, falando que bem-aventurado, felizes são não os que têm, mas os que são. E a Bíblia fala sobre muitos exemplos de pessoas que pouco tiveram e felizes foram, e outras que muito tiveram e não foram felizes. Nós temos exemplos de pessoas no mundo prático, no mundo natural, de pessoas que deram cabo da vida tendo uma plataforma de ouro e de prata. Então, gente, a mensagem coach, embora ela seja uma mensagem útil no âmbito da sociedade, facilitadores, mas não cabe ao mundo cristão. Não há uma coerência, uma harmonia entre púlpitos e coaches. O coach não foi chamado para exaltar a graça de Deus. Os pregadores, homens e mulheres, foram chamados para exaltar a graça de Deus, para levar os homens ao arrependimento, à confissão de pecados e, por fim, à conversão. Eu espero que essa palavra tenha lhe ajudado, tenha lhe dado pelo menos um norte, luz a respeito do que é o movimento coach, desse modismo, dessa teologia que tenta facilitar as coisas sem a graça. Eu espero que essa mensagem possa lhe ajudar para que você não caia no erro, no engano, que você entenda que nós precisamos ouvir o que precisamos para a nossa alma. Não necessariamente precisamos ouvir mensagens para encher os nossos ouvidos, para massagear o nosso ego. Eu desejo de todo o meu coração que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que você entenda, compreenda que nós somos guiados pelo que Deus disse, pelo que diz a palavra de Deus e não pelas mensagens coaches. Deus abençoe e até mais.